Oi pessoal, eu sou o Silas Prado e esse é o canal Evangelho que Transforma. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho, é importante a gente começar entendendo que Evangelho existem vários. Evangelho do grego Evangelion significa uma boa nova, uma notícia. E não só isso, é um gênero literário. Então havia na época de Jesus e antes de Jesus já outros evangelhos. Evangelho de César. O evangelho é um gênero literário que narra, que conta a história de conquista de um rei, de um imperador. Então havia já o evangelho de César. O autor, ou os autores dos evangelhos de Jesus, que contam a história de Jesus Cristo, como nós temos no cânon cristão protestante, a gente tem os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e de João, que narram a história de Jesus Cristo, a chegada de um novo reino. E é interessante a gente perceber então que aqui a gente já tem uma afronta ao Império Romano da época, quando o autor nomeia esse texto, essa novidade, essa boa nova como um evangelho, a notícia de um rei, de um imperador, em uma época em que Roma dominava toda a região. E a gente tem aqui no capítulo 4 de Marcos, do Evangelho segundo Marcos, a gente tem no versículo 39 até o 41 um trecho que é muito interessante a gente analisar a partir dessa concepção de Evangelho, que é quando Jesus ele estava dormindo, e o mar estava bravo, o mar estava agitado, e a história diz o seguinte, versículo 39: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É importante então a gente entendendo que havia já um contexto aqui de perseguição religiosa, havia que o problema de você usar a religião, a religiosidade para se ter controle dos povos. Aí surge um profeta, possivelmente um profeta, um novo líder religioso que prega uma nova mensagem, um novo evangelho de alguém diferente de César, diferente do imperador romano. E para os romanos, o mar era deles, assim como para os gregos, eles eram os grandes navegadores da antiguidade, os jafetitas, chamados os descendentes de Jafé, os grandes navegadores da antiguidade, muito menos, é claro, do que se tornaram os povos da Espanha e Portugal na época dos grandes descobrimentos. Antes disso, na antiguidade, os gregos e os romanos dominavam os mares da época, e aqui Jesus ele fala para o mar: aquieta-te, cala-te. E aqui ele diz para os seus discípulos: por que vocês estão tão tímidos? É muito interessante a gente observar então por essa ótica que o autor do Evangelho, Marcos, ele sabia que o mar era associado a povos, o mar é associado a caos. Hoje em dia a gente ainda tem um pouco dessa ideia da palavra mar, dessa tradição. A gente fala, por exemplo, mar de adversidades, mar de gente, a gente usa ainda a palavra mar para um contexto metafórico. E na época não era diferente. Então, aconteceu aqui um episódio e a mensagem que nós temos vai além do que aconteceu propriamente. Quando então um romano, alguém lê esse texto e vê que Jesus disse ao mar, que é dos romanos, cala-te, aqui a gente já tem uma ideia de afronta. Então começa aqui um sistema, um período, uma época de embate. O reino de Jesus Cristo e o reino do Império Romano, o Império Romano propriamente dito. A gente tem em Marcos capítulo 1, versículo 15 a 17, Jesus dizendo o seguinte: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho.
E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. É muito interessante a gente observar aqui nessas palavras de Jesus que ele anuncia que é chegado o reino de Deus, é chegado o reino então de uma divindade, de um ser superior, e já havia, pelo menos 40 anos antes de Jesus nascer, o culto ao imperador romano. Então a gente tem aqui novamente um embate, é chegado o reino de Deus. César não é Deus. Deus é Jeová, Yahvé, né? O Senhor, no grego Kyrios. E aí a gente tem aqui, na continuidade, ele dizendo para eles: eu vos farei pescadores de homens. E eu acho que uma ideia que a gente pode ilustrar muito bem quando ele diz assim: vocês que estão pescando peixe aí, ganhando dinheiro, lucrando e se mantendo, vivendo suas vidas pescando, olha, isso aí não é para vocês focarem mais. Agora vocês vão cuidar de pessoas. Pessoas são importantes. Não é para vocês se preocuparem tanto com ganhos financeiros. Olhem para as pessoas, pesquem pessoas. Continuando, em Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao 6, acontece um episódio que também é maravilhoso para nós cristãos. É quando Jesus, após ensinar ali algumas pessoas, fazer milagres, prodígios, uma multidão segue ele e diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. E nós sabemos que houve aqui uma multiplicação miraculosa, e as pessoas elas se alimentaram e sobrou ainda. É importante a gente entender aqui o máximo de informações possível. Então vamos lá. Uma multidão o seguia. A multidão não são os discípulos. Em outra aula a gente vai fazer uma análise completa sobre essa diferença entre multidão e discípulos. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que Jesus e os seus discípulos se preocuparam com justiça social, se preocuparam em saciar a fome do necessitado, de quem estava precisando ali de socorro, de ajuda. E quando a gente pensa em 7 pães, a gente pensa sempre no número 7, que é uma grande coincidência ele estar em meio a toda a Bíblia. Na verdade não é. E para o autor também não era. O número 7, o numeral 7, ele tem na raiz da palavra a mesma raiz que eles usam para a palavra de perfeição, de completude, de algo que é o suficiente, que já é bom, já é como tem que ser. E aqui a gente entende que com o que nós temos em mãos, nós conseguimos promover, com a ajuda de Deus, a justiça social, a integridade das pessoas, e isso é evangelho. Continuando aqui, no capítulo 16, versículo 15 a 18 de Marcos, Jesus disse o seguinte, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então a gente tem aqui muita novidade para nós. Primeiro, quando a gente analisa o grego, no idioma que foi escrito, o Evangelho de Marcos, a gente entende que o id, a declinação da palavra, ela não é um imperativo. Aqui no original seria mais como indo, porque todo mundo sempre está indo. Nós aqui em nossa casa estamos indo. Como vai indo? Indo bem? Então quando você fala indo, você já entende que é uma
um estado contínuo. As pessoas não param de ir. Elas sempre vão. Não tem como parar de ir. Mesmo que você não saia do lugar, no outro dia você continua indo, porque o tempo não para. Você continua indo. Aí sim, o imperativo está no pregar ou no ensinar, fazer discípulos. Esse é o imperativo. Então, aqui a ordem de Jesus é que, enquanto vocês vão, vocês façam discípulos, vocês ensinem tudo que eu tenho ensinado a vocês. E diz mais, quem crer e for batizado será salvo. E essa salvação, ela não é somente no pós-morte, né? Só não é após a morte. É uma salvação completa. Começa agora. É salvo dos vícios, é salvo da escravidão, é salvo da injustiça social, salvo da malignidade, da maldade. E é assim que deve acontecer. E é claro, também no pós-mortem, né? A vida eterna também com Deus. É o que nós cremos. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. A gente está falando de autoridade, né? E Marcos enfatiza muito isso em Jesus Cristo. Ele tinha autoridade, não falava como os escribas da época. É isso que nós não podemos ser. Pessoas que falam, mas não têm autoridade. Nós precisamos exercer, né? Sermos coerentes, deixarmos toda hipocrisia, toda mentira e vivermos o que nós pregamos. E também falarão novas línguas. E isso é um fenômeno, né, que a gente chama da glossolalia, algo muito amplo para nós discutirmos em outro vídeo. Pegarão nas serpentes, estamos falando de, mesmo que se seja necessário passar por algum perigo, alguma provação, você vai passar. Você não vai desistir, não vai voltar atrás. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E aqui a gente já está falando de um perigo muito comum, que é o do envenenamento, de alguém querer lhe fazer mal. E a gente já percebe aqui que a gente está falando de se estar acima desses perigos, de se sobreviver, de se viver e superar grandes desafios, grandes obstáculos. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E isso é uma vocação da igreja, de levar a cura miraculosa, né, a restauração, e orar e, crendo, receber o milagre. Isso é parte do Evangelho fundamental. E eu quero fazer um convite para você. Se você quer saber mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que você leia os Evangelhos, que você leia cada uma das palavras, cada um dos ensinamentos de Jesus Cristo, quando Ele ensina a não ser um hipócrita, a não fingir, a não viver só dizendo que é cristão, mas realmente ser cristão. Quando Ele fala acerca das orações, acerca do jejum, e você aprender mais sobre o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Porque nós temos muitas pessoas hoje dizendo que não é para se viver o Evangelho da prosperidade, outros dizem para não se viver o Evangelho coach. Então eu te digo, leia, estude a Bíblia, aprenda com o Evangelho de Jesus Cristo, leia os 4 Evangelhos. Nós temos a Bíblia, essa preciosidade para nós cristãos. Chegou às nossas mãos, graças a Deus. Vamos aproveitar, vamos ler com todo cuidado, com toda minúcia, aprendermos, estudarmos e entendermos. Outro convite que eu te faço é participar. Você pode comentar nesse vídeo, você também pode nos mandar mensagem, nós estamos à disposição. Eu sempre digo isso, acho uma covardia a gente colocar um monte de informação diante das pessoas e depois nós lavarmos nossas mãos. A gente se envolve, a gente se responsabiliza e eu estou à disposição para falar mais sobre esse assunto e participar nos comentários também. Tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, se você acha que pode aprender mais conosco, se inscreve no canal, pode compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. A gente conta com isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus.